Carregando aqui. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer recebê-los para mais um evento aqui das nossas comissões temáticas da UAB Campinas. Eu gostaria, em meu nome, em nome do Dr. Cláudio Vieira, que é o nosso secretário-geral, agradecer a presença, né, de todas e de todos. Acho que realmente é um tema muito atual e que só tem a agregar, porque, afinal de contas, temas que se relacionam muito, né? Direito do consumidor, turismo, então acho que vai ser muito bacana todo esse compartilhamento que nós teremos na tarde de hoje. Nós agradecemos também, o Dr. Cláudio participa de algumas reuniões do Contur, é nosso membro lá da UAB, e também fez questão de fazer a divulgação do evento, então, caso tenham aqui membros, né, componentes do Conselho, a gente agradece também essa interlocução, é muito importante das instituições, e em nosso nome também agradecer o trabalho das comissões temáticas. Eu acho que sem as comissões temáticas nós não conseguiríamos abordar tantas discussões possíveis. A Comissão de Relações Internacionais tem a oportunidade de trazer tantas discussões que às vezes são, para a gente, né, são quase que muito diferentes, ou que não são corriqueiras no nosso dia a dia. Então, agradecer, Renato, a você, a Bruna, a essa disponibilidade, tocar realmente a comissão com tantos temas, né, que são bem apaixonantes, atuais, e que a gente pode trocar esse conhecimento todo. E agradecer também ao professor e doutor Rui Badaró, pela disponibilidade, pela oportunidade e por poder nos brindar aí com conhecimentos, com essa troca de informações que é realmente muito significativa. Eu vou passar a palavra, então, ao doutor Delova, agradecer a todos vocês novamente, a todo o suporte das nossas colaboradoras, colaboradores da OAB, em especial a Valéria e a Andressa, que cuidam do setor de cursos e palestras, e passar, então, doutor Delova, para continuarmos aí o evento. Muito obrigada, viu? Obrigado, nossa presidente, doutora Luciana Freitas. Nós temos aqui, doutor Rui, o apoio total da nossa presidente em vários eventos, diversos eventos. Tem apoiado aqui várias comissões, e não são poucas comissões, né? São diversas comissões. Então, na verdade, eu não sei como a doutora Luciana faz isso, mas eu ainda vou aprender, né? Quero ser assim quando eu crescer, viu, minha presidente? Nós agradecemos aqui aos amigos, né, participantes, por prestigiarem o nosso evento, também o conselho, aqui mencionado pela nossa presidente, doutora Luciana Freitas, a convite do doutor Cláudio, né, e a todos os estudantes de Direito, né, que estão conosco aqui nesta tarde e que engrandecem sobremaneira este diálogo, né. Então, agradecemos aí a diretoria mais uma vez, diretoria aqui da UAB Campinas, nossa presidente Luciana Freitas, doutor Cláudio Vieira, também nosso diretor aqui, né, nos brindando com a sua presença, contribuindo sempre, doutor Paulo Braga, doutor André Amin e a doutora Estela Serafini. Então, ressalto e parabenizo aqui o relevante e intenso trabalho desenvolvido pelas comissões temáticas aqui da subseção de Campinas, como já ressaltado pela nossa presidente, doutora Luciana. Também quero agradecer a parceria do nosso caríssimo colega, doutor Ricardo Quiminazo, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor, também aqui da OAB Campinas, e com apoio, pessoal, aqui total da diretoria da OAB Campinas, a Comissão de Relações Internacionais, presidida aqui por mim, tem o prazer de dialogar neste dia 3 de maio, o tema Direito Internacional do Turismo, uma análise sobre o Código de Proteção Internacional dos Consumidores Turistas. Não é um tema, como a professora e nossa presidente Luciana colocou, não, os temas aqui na comissão não são temas muito comuns, mas se refere a questões também que acontecem, que a gente acaba não percebendo, né? O nosso expositor, né, nosso convidado aqui, é o doutor
Rui Aurélio de Lacerda Badaró, advogado, pesquisador, professor, né? É doutor, né, em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santa Fé, mestre em Direito pela Unimep, advogado inscrito aqui na OAB de Rio Grande do Sul e também com inscrição suplementar na OAB São Paulo. Nosso palestrante, Dr. Rui, também é coordenador das relações Brasil-Portugal no âmbito da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, membro da Comissão de Relações Internacionais e da Integração da OAB do Rio Grande do Sul, conselheiro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, diretor da Academia Brasileira de Direito Internacional, autor de diversos livros e artigos sobre direito internacional e direito do turismo. Gostaria também de saudar os nossos membros da Comissão de Relações Internacionais. Externizo aqui com muita gratidão a contribuição de todos para a realização dos trabalhos aqui na comissão, aqui em Campinas, né? Especialmente aqui a doutora Bruna Gomes Delova, que é vice-presidente da comissão, doutor Jerônimo Massacani, doutora Aline Orasmo, doutora Beatriz, e também a nossa acadêmica Maria Luísa, acadêmica de Direito, e de outros, né, colegas que ainda estão aguardando oficialmente as suas nomeações. Sem mais delongas aqui, eu vou passar a palavra ao nosso querido convidado, professor Rui Badaró. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimento a doutora Luciana Freitas, presidente da OAB Campinas, na pessoa de quem cumprimento desde já todas as demais autoridades. Faço um cumprimento especial ao meu querido amigo, o professor Renato Delova, quem gentilmente fez o convite para que nós, nesta tarde deste 3 de maio de 2023, conversássemos um pouco sobre um tema que me é muito caro, que eu sou um apaixonado. E o tema é o direito internacional do turismo, e especificamente, pessoal, uma análise superficial sobre o novíssimo Código de Proteção Internacional dos Turistas. E para tratar do código, eu preciso, antes de tudo, fazer um resgate histórico. Eu venho das escolas francesas e, como apaixonado pelos franceses que sou, eu gosto muito de fazer um resgate histórico para compreender a situação sociopolítico-econômica histórica e, então, por meio de uma evolução, nós analisarmos este código que entrou em vigor no seio da agência especializada Organização Mundial do Turismo em 2022. Pois bem, pensar em turismo, meus caros, e esta é uma visão interdisciplinar, é compreender uma atividade que movimenta mais de 50 setores da economia. Precisamente 54 setores da economia. É uma atividade que movimenta no mundo, pós-pandemia, mais de 4,5 trilhões de dólares. E nessa perspectiva de uma atividade que possui um franco desenvolvimento econômico, que afeta a uma das principais liberdades existentes, qual seja a liberdade de circulação de pessoas, por óbvio, com uma motivação específica, uma motivação de conhecer o novo, o diferente, seja pelo prisma cultural ou social. Percebam que o turismo ele é uma atividade extremamente maleável e que, diante de situações de emergência, situações de pandemia, como nós vivemos, estamos ainda a viver, saindo, né, pode-se dizer assim, da Covid-19, neste momento, uma atividade que rapidamente compreende, graças à sua maleabilidade, e, ao compreender a situação que vive, ela consegue se amalgamar e criar novos mecanismos para continuar a se desenvolver. Por favor. O fato, pessoal, é que pensar em um direito internacional do turismo, especificamente,
nos obriga a compreender a atuação das organizações internacionais voltadas a esta atividade. E foi no começo do século XX, eu tive que dar uma saída, no ano de e aí, 1925, pedi para o senhor retornar agora. a União Internacional dos Organismos Oficiais de Propaganda Turística, uma organização internacional voltada ao desenvolvimento do marketing turístico e, por conseguinte, das atividades relacionadas ao turismo, é que, pela primeira vez, iniciou-se um processo de regulação desta atividade no seio da sociedade internacional. E entre 25 e 1949, quando a UIOOPT se transforma na União Internacional dos Organismos Oficiais de Turismo, é que nós temos efetivamente uma construção de sugestões para os agentes do turismo, bem como para os governos, para os estados, construírem normas. Portanto, logo no início do pós-Segunda Guerra Mundial, é que essa organização internacional, uma organização internacional de segunda fase, segunda geração das organizações, cujo objetivo era a cooperação técnico-administrativa, e apenas a partir desse início do pós-guerra é que a União Internacional dos Organismos Oficiais de Turismo estrutura uma série de sugestões para os governos, para as próprias empresas que empreendiam turisticamente, no sentido de criar um ambiente saudável, salutar para o turismo. O fato é que entre 1950 e 73, nós tivemos algumas, ainda que tímidas, iniciativas para o desenvolvimento dessa atividade, como o ano de 1963, que foi considerado o primeiro ano internacional do turismo. E depois, no ano de 67, a Organização das Nações Unidas cria aí uma série de mecanismos, né, de diálogos com a União Internacional dos Organismos Oficiais de Turismo, que culminaria no início da década de 70 do século passado, na criação da Organização Mundial do Turismo. A Organização Mundial do Turismo, em 1973, ela não era agência especializada da ONU, era apenas uma organização internacional, com sede em Madrid, que dialogava com o Conselho Social e Econômico da ONU. E esse diálogo era justamente no sentido de criar mecanismos para o desenvolvimento sadio da atividade, tanto pelo prisma econômico quanto pelo prisma social. Porque turismo, ao envolver as liberdades, dentre elas a liberdade de circulação de pessoas, necessariamente envolve choque de cultura. E com o choque de cultura, é preciso que o turista compreenda que nem sempre o destino turístico que ele viaja possui as mesmas normas a que ele está afeto, né? De onde ele tem seu nascimento. E a não existência de normas similares, né, de paridade, faz com que ele tenha que observar essas normas do destino turístico que ele viaja. E, para além disso, a Organização Mundial do Turismo, nos anos seguintes, ela passou a desenvolver atividades específicas para o incremento da atividade. E uma dessas atividades foi, no ano de 1975, a construção de uma soft law, uma soft norm, denominada Código do Turista. Então, em 1985, a Organização Mundial do Turismo, por meio de uma Assembleia Geral, promulgou uma resolução que entrava em vigor o Código do Turista. Foi a primeira norma no seio da sociedade internacional, como soft law, como código de conduta, que preconizava uma série de orientações. Orientações para quem, Rui? Orientações para os governos,
para os agentes desenvolvedores do turismo, para o setor privado, no sentido de criar, para além de um ambiente saudável, normas de conduta, regramentos especificamente de proteção ao turista. Porque, via de regra, o turista, enquanto um consumidor, e aí já pensando no termo do nosso Código das Relações de Consumo, de 1990, o turista ele é também um consumidor hipossuficiente. Ele tem as suas hipossuficiências. E as suas fraquezas, as suas mazelas, estão justamente afetas, relacionadas desde o início do turismo, antes da viagem, a contratação da passagem aérea, ou da passagem do cruzeiro, ou do meio de locomoção, que seja da passagem viária, a compra da hospedagem, seja por meio de uma agência de turismo, como assim é denominada nos dias de hoje, seja por meio da internet, já que nós temos a maioria das passagens, dos pacotes comprados pelo meio eletrônico nos dias de hoje, o turista é considerado um consumidor hipossuficiente. E imaginem que, lá em 1985, a Organização Mundial do Turismo fez a previsão de um código especificamente voltado à proteção do turista. Não era uma norma obrigatória, era uma soft law, uma soft norm, e por ser uma soft norm, um código de conduta apontando o norte, a direção para onde os governos deveriam desenvolver normas de proteção ao turista para protegê-lo numa relação de consumo, numa relação turística. E nos anos seguintes, pessoal, a Organização Mundial do Turismo seguiu com os seus projetos de desenvolvimento da atividade turística, de tal modo que, em 1997, ainda na Venezuela, ela realizou uma Assembleia Geral, a Organização Mundial do Turismo, prevendo a necessidade de, nos anos seguintes, ser aprovado um Código de Ética do Turismo. E, em 1999, na Assembleia Geral da OMT, em Madrid, foi aprovado o Código Mundial de Ética do Turismo, um código com 10 princípios, apontando, novamente, os nortes do desenvolvimento turístico, a serem observados pelos governos, pela iniciativa privada, por todos aqueles que atuassem com a atividade turística. E o Código Mundial de Ética do Turismo, ou para o turismo, ele seguiu forte ao longo do início do século XXI, até que, em 2003, a Organização Mundial do Turismo, pessoal, passou a negociar com o Conselho Social e Econômico e com a Organização das Nações Unidas a sua transformação em agência especializada da ONU. E isso ocorreu no ano de 2004. Então, há 19 anos atrás, a Organização Mundial do Turismo tornava-se uma agência especializada da ONU. Professor Rui, qual que é a diferença, né? A OMT era uma organização internacional que se relacionava com o Conselho Social e Econômico, e agora ela passou, em 2004, né, se tornou uma agência especializada da ONU. Como agência especializada da ONU, pessoal, todos os membros da Organização Mundial do Turismo passam a ter obrigações com as normas emanadas no seio dessa organização internacional. E o diálogo com a Organização das Nações Unidas passa a ser muito maior. Antevendo, antes ainda, né, dessa transformação, em 2002, a ONU gentilmente denominou aquele ano como o Ano Internacional do Ecoturismo. Então, percebam que, no seio da sociedade internacional,
há um movimento, Alice, eu não estou gostando do que tanto você está do fazendo, direito Alice. internacional público, quanto do direito internacional privado, né? E neste momento estamos a analisar, a fazer um passeio rudimentar sobre o direito internacional público, em que as organizações internacionais, ONU, Organização Mundial do Turismo e algumas outras que eu posso citar, empreendiam esforços para o desenvolvimento da atividade turística. Para além disso, na segunda década do século XX, portanto, de 2011 para cá, outros esforços foram empreendidos no seio da Organização Mundial do Turismo. E, a partir de 2013, no seio dessa organização internacional, passaram-se a criar comissões específicas para discutir temáticas específicas. Exemplo, temáticas relacionadas à inteligência artificial, temáticas relacionadas à saúde, junto com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, temáticas relacionadas à FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, tudo que pudesse haver conexão com o turismo, a Organização Mundial do Turismo criava uma comissão para pensar em construir códigos de conduta, a fim de facilitar não somente o relacionamento com essas outras organizações internacionais, mas também com os governos, para atentá-los para a importância do turismo enquanto atividade econômica, enquanto atividade social, enquanto atividade cultural, e a necessidade de uma regulação, a necessidade de um direito específico para normatizar, para amparar as diversas situações relacionadas ao turismo. E, dentre essas câmaras, essas comissões, foi criada uma comissão para a proteção do consumidor turista. E em 2018 e 2019, portanto, já próximo da gente, nós tivemos a participação da professora Cláudia Lima Marques, a professora que é a atual diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora Cláudia Lima Marques colaborou diretamente com uma propositura do governo brasileiro, no sentido de se criar um tratado internacional de caráter legislativo, portanto, ela, juntamente com outros experts, dentre eles este que vos fala, apresentaram um anteprojeto de uma convenção internacional de proteção dos turistas, de proteção dos consumidores turistas. E esse anteprojeto de convenção internacional, lembrando que a convenção, como disse há pouco, é um tratado de caráter legislativo, com força erga omnes para todos aqueles que se obrigam por esse tratado. E aí, meus caros, todos os esforços empreendidos levaram nada a lugar nenhum. Sim, não deu certo. Mas veio o prêmio, entre aspas, de consolação, que foi no ano de 2022, após muito esforço, foi o novo Código de Conduta, o denominado Código de Proteção Internacional dos Turistas, ou Código Internacional de Proteção dos Turistas, um código de conduta, uma soft law que não gera obrigações para os Estados-membros da Organização Mundial do Turismo, mas tão somente aponta os nortes. Rui, por que só em 2022? Porque, por óbvio, em 2020 e 2021, nós estávamos no meio de uma pandemia. E uma pandemia, pessoal, que trouxe efeitos nefastos para o turismo, a ponto de podermos afirmar com segurança que todos os voos internacionais relacionados a turismo foram parados. O turismo parou. E
uma série de consequências oriundas da Covid-19 foram escancaradas, tal qual chagas, tal qual o mais difícil dos problemas, a mais ruim das doenças. Imagine que você que comprou um pacote em 2019, pacote turístico em 2019, para viajar no ano de 2020, não pôde viajar. E os estados, os governos dos mais diversos países do globo foram obrigados a criar normas específicas, criando mecanismos de devolução do dinheiro para esses turistas, criando mecanismos específicos para que eles pudessem voltar a viajar. Grandes operadoras de turismo quebraram nesse período. Então, é nesse contexto que se inscreveu a importância do Código Internacional de Proteção dos Turistas, uma soft law, uma norma, com 5 capítulos, voltadas a esmiuçar ao máximo questões relacionadas ao consumidor turista. Não no sentido de criar regras, normas obrigatórias para os países ou impositivas para as agências, hotéis e etc. do trade turístico. Ao contrário, mas apontando a direção para que os governos, entendendo pertinente essas direções, esses nortes, pudessem legislar sobre o assunto, possam legislar sobre o assunto. E o primeiro capítulo do Código Internacional de Proteção dos Turistas, ele traz as definições e esclarecimentos. Então, novamente, você encontra numa norma da Organização Mundial do Turismo, esmiuçando o conceito de turista, de turismo, de excursionista, de viajante e etc. E cada um possui a sua especificidade. Já o capítulo 2 do Código Internacional de Proteção dos Turistas trouxe uma série de sugestões sobre assistência aos turistas internacionais em situações de emergência. O que fazer numa situação de pandemia? O que fazer numa situação em que, sei lá, um vulcão entra em erupção? O que fazer quando há um atentado terrorista? E aí por diante. Já no capítulo 3º, o Código Internacional de Proteção do Turista, de forma bastante esperta, puxou o conteúdo da convenção, que não entrou em vigor, né, praticamente natimorta, não deu certo, não evoluiu, e sugeriu uma ideia de solução internacional de controvérsias sobre as viagens e turismo por meio de vias alternativas de solução destas controvérsias. E por meios alternativos, entendam, arbitragem de suma importância no turismo, notadamente quando envolve 2 ou mais estados. Quando a gente pensa no turista internacional, o cara que sai do Brasil, vai para a França, vai para Portugal, vai para a Alemanha, vai para as Bahamas, vai para os Estados Unidos, se houvesse nos contratos a previsão de um foro para a solução das controvérsias, dos problemas existentes, isso, entre aspas, se amalgaria com a própria característica de maleabilidade do turismo, de facilidade, de ser uma atividade que está em constante transição. E, por último, pessoal, o capítulo 5, por ser um código de conduta, tal qual no Código Mundial de Ética do Turismo, criou todas as regras para a adesão e aplicação das recomendações do norte do Código Internacional de Proteção dos Turistas. E aí, pessoal, é de suma importância reiterar qual foi a necessidade desse código e qual será sua aplicação num futuro próximo. Então, nas palavras do atual secretário-geral da Organização Mundial do Turismo,
o Zuraib Pololonivich, diz que o Código Internacional de Proteção do Turista, como uma referência fundamental para a recuperação do turismo depois da Covid-19, ele proporciona uma série de luzes, de nortes mínimos para a efetiva proteção do turista, não só em situação de emergência, mas também do turista consumidor. Por quê? No período da pandemia, é fato que todos nós ficamos extremamente ressabiados com relação a pacotes adquiridos, com relação a viagens adquiridas, passagens aéreas e outros relacionados ao turismo. Quer seja pelo cancelamento, pela não devolução, pela necessidade de se acionar o judiciário. O fato é que este Código Internacional de Proteção dos Turistas, enquanto soft norm, enquanto soft law, ele veio justamente para acalmar, para criar uma massa de sugestões, de recomendações, para que os governos possam criar um efetivo marco jurídico internacional de ajuda aos turistas internacionais. E, ao fazer isso, dar a necessária segurança para que o turismo retome, recobre a sua força e vigor, para que, então, todos voltem a viajar de forma segura e pacífica. E sem mais delongas, senão a minha fala se tornará chata, eu devolvo a palavra ao professor Renato Delova, para que, querendo, eu possa responder perguntas. Obrigado, professor Rui. É um reduzido tempo aqui de fala, né, do professor, e assim, são tantas informações, a gente vai começar a perguntar sobre o Código de Ética, sobre a Organização Mundial do Turismo, sobre outras organizações internacionais, como é que tudo isso funciona. E nós temos aqui, professor, muitos alunos, né, que normalmente tem muitos advogados e muito mais alunos das faculdades de Direito aqui de Campinas que participam, né? E eu fico imaginando aí nossos aluninhos, né, de repente, nessa fala, para saber esses conceitos sobre organizações internacionais, quantas coisas, né, o professor coloca aí, a gente fica pensando, tenta ligar mais ou menos. Antes de eu, de repente, fazer algum questionamento, na verdade, só uma provocaçãozinha ao professor, eu queria abrir aqui para o pessoal da comissão, inicialmente, né, se alguém tem algum interesse em fazer alguma pergunta ou provocação, aproveitar a presença do professor Rui Badaró, que tem uma série de livros, inclusive, publicados, né, nesse sentido também, além dos artigos jurídicos. Alguém que da comissão quiser falar, ou os colegas que estão assistindo, se quiser também abrir o microfone, aproveitar a presença do professor Rui, fique à vontade, né? Então, levanta a mãozinha aí, já abre o microfone, pode perguntar, não tem problema. Está todo mundo quietinho. Então, eu vou falar que vale uns 5 pontos aí, uma pergunta, de repente, até eu faço, né? Eu também. Professor Rui Badaró, o senhor colocou assim, né, diversos apontamentos sobre essa discussão, né, como o turismo ele é complexo, né, que envolve diversas culturas, muitas vezes choques, esse fomento econômico internacional, porque questões ambientais, né, que também são alcançadas por essa movimentação do turismo, essas sugestões que ocorreram, especialmente no período da pandemia, para que os países, de alguma forma, pudessem pensar situações de proteção aos turistas, né, aos seus, especialmente, nacionais. Então, brasileiros estão nos Estados Unidos, na Espanha, na Grécia, né, como é que ele seria protegido. Mas, diante dessas informações que o professor colocou aqui, desses debates que ocorreram, né, do ponto de vista internacional, como é que tudo isso, né, poderia ser aplicado aqui no Brasil no direito interno? De repente, alguém que viajou para fora, né, precisaria de uma proteção, como é que a gente poderia discutir isso aqui no direito interno, né, no nosso poder judiciário? Tem alguma influência das organizações aqui dentro? Não tem? Como é que funciona isso aí? Renato, a tua pergunta é interessante e pertinente, e ela também é capciosa. Vamos lá.
O Código Internacional de Proteção dos Turistas tem que ficar muito claro para todo mundo, em que pese a denominação código, em que pese a denominação Proteção Internacional dos Turistas, ele é destinado aos governos e no sentido apenas de apontar nortes de como proceder para solucionar eventuais problemas reais, práticos. O fato é que o Brasil, especificamente, é um país de vanguarda em matéria de legislação consumerista. Então, quando nós promulgamos, naquele longínquo 11 de setembro de 1990, com as demais alterações, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nós nos inscrevemos dentre um dos principais países do mundo como protetores do consumidor, do hipossuficiente, tá? Desde as definições até todas as previsões deste código, ponto. Então, o Código Internacional de Proteção dos Turistas, ele traz princípios. Então, se você for no capítulo 2, por exemplo, né, que fala sobre a questão de assistência a turistas internacionais em situações de emergência, ele não vai apontar. Se houver uma situação de emergência, a pessoa deverá proceder, ir até a embaixada, na embaixada não vai ter apoio, ir até o consulado, no consulado pedir... Não, ele não vai falar nada disso. Ele vai trazer princípios. Primeiro princípio, harmonização. Segundo, equilíbrio. Terceiro, cooperação e coordenação. 4, responsabilidade. E daí começa a minuciar. Vou falar só um deles, responsabilidade. A responsabilidade dos turistas internacionais de se familiarizar ou seguir as informações fornecidas pelo prestador de serviço do turismo sobre características dos países que eles se preparam para visitar. Então, você percebam, não é norma programática, é norma de orientação e é soft law. Isso serve para quê, especificamente? Para nos afastarmos daquela classificação dos turistas do professor Jost Krippendorf, suíço, já falecido, que criava lá uma classificação, o turista abjeto, o turista que não compreende o ambiente que ele irá se inscrever, e aí por diante, né? Eu sei que eu estou fugindo um pouco da tua pergunta, mas eu preciso contextualizar. Para além disso, já apontando, então, que este Código Internacional de Proteção dos Turistas, pouco ou nada vai afetar numa eventual solução de um problema ocorrido. Por exemplo, comprei uma passagem internacional, viajei para o exterior, e ao chegar no exterior, a minha bagagem extraviou-se. Aplica o CDC, aplica a Convenção de Varsóvia, atualizada pela Convenção de Montreal, de 2002, ou sento e choro. O que eu faço? Nesse caso, especificamente, a gente tem dois entendimentos. Tem uma linha de entendimento que entende pela aplicação do CDC, ponto. E existe uma outra linha de entendimento, com julgados, inclusive, no nosso pretório excelso, que entende pelo afastamento do CDC e aplicação da Convenção de Montreal, por força, salvo o melhor juízo, do artigo 178 da Constituição, ou 174, não me lembro de cabeça, que fala que o Brasil observará na ordenação aérea e marítima as convenções internacionais, e daí, nesse aspecto, aplicaria-se a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal. Alguns casos específicos, inclusive, que eu tenho em meu escritório, foi o que ocorreu, afastou-se o CDC, aplicou-se a Convenção de Varsóvia, atualizada pela de Montreal, e qual é a diferença, Rui? A diferença é que uma limita a indenização pelo extravio de bagagem e o CDC não limita, e ponto final. Agora, nos voos internos, é óbvio que se aplica o CDC e ponto final, mais todas aquelas legislações da época da pandemia, a gente não pode se esquecer delas, né? Umas que já não estão mais em vigor e outras que permanecem. Perfeito, professor. E aí a gente aguardava mesmo, né, essa participação aí, essa imposição, na verdade, essa indicação do professor nessas duas convenções, né, essa polêmica que teve sobre a aplicação das convenções, ou o CDC aqui, né, e como ficou aqui o Poder Judiciário decidir, e aí, o que a gente aplica? E o CDC é muito bom para nós, né?
como o professor colocou, a gente já tem realmente um histórico e é um código construído pelos brasileiros, né? De baixo para cima. Muito diferente de algumas outras legislações, de vem de cima para baixo. Até a gente compreender o motivo, né, da existência da legislação, aí vai depender de uma série de interpretação. Temos aqui uma participação de uma acadêmica, né? Tem uma pergunta aqui no chat. Maria Almeida, ela coloca assim, professor, doutor Rui Badaró, diante do caso das brasileiras presas lá na Alemanha, então acho que envolve a questão criminal ali também, né, penal, qual a conduta internacional aí para o caso? Pois, se não me engano, ficaram um mês presas, não havia meio mais eficaz pelo código, né? Acho que envolve uma questão penal. Você quer comentar? Pois é, Maria Almeida, vamos lá, obrigado pela pergunta. Essa é uma situação sui generis porque é fato que existe uma organização criminosa que se infiltrou entre os trabalhadores dos aeroportos, né? Eu fiz até um comentário sobre isso outro dia no LinkedIn, e ao se infiltrarem, eles começaram a trocar as etiquetas de bagagem e colocando essas etiquetas em malas com drogas, né? Independentemente da droga que fosse. E, infelizmente, ocorreu de 2 brasileiras que estavam efetivamente indo fazer turismo, que despacharam as suas bagagens. Ao chegar na Alemanha, se depararam com, para além das bagagens delas, outras bagagens que não eram delas, com drogas, e foram imediatamente presas. Existe um procedimento a ser observado nesse caso? Sim, existe. Primeiro procedimento do país em que ela está, e o país, ainda bem que foi a Alemanha, porque é extremamente positivo, né, no sentido de cumprir as regras, e a Alemanha especificamente, você tem direito a dar um telefonema, vamos contatar a Embaixada do Brasil, aliás, o Consulado do Brasil, contatado o Consulado do Brasil, elas explicaram a situação, mas houve a necessidade de contratação de um advogado que pudesse comprovar, e daí houve todo o apoio do governo brasileiro. A gente não pode dizer que, neste caso, o governo brasileiro foi omisso, ao contrário, foi muito mais rápido do que usualmente o é. Então, a Polícia Federal, óbvio que por conta desse caso ter tido atenção da mídia, né, da imprensa, a Polícia Federal prontamente apresentou as imagens, a Infraero também. O que houve de possibilidade para colaborar com elas foi feito. E elas foram soltas e retornaram ao Brasil. Havia algo a ser feito no seio da Organização Mundial do Turismo para que colaborasse, para que essas brasileiras voltassem ao Brasil? Não. Ponto. Maravilha, obrigado, professor. Bom, nós não temos mais perguntas. A Maria Almeida é estudante de Direito, acho, do último ano, e também faz parte aqui acho que, se não me engano, vai falar a pessoa errada, faz parte da comissão, né, de Relações Internacionais. Lembrando os alunos todos, os acadêmicos, que vocês podem, viu? Também participar das comissões temáticas aqui da OAB, né, participar das reuniões, das palestras, compartilhar conosco, né, os seus desejos, né, suas ideias, para a gente poder construir uma coisa bem legal, né, bem diferente também para alcançar a universidade. Quer fazer alguma pergunta, doutor Jerônimo, doutor Cláudio Vieira, nosso diretor, doutora Bruna? Estão tranquilos? Entenderam tudo sobre essa proteção internacional aí do turismo? Tá. Posso fazer só uma pergunta ou uma observação, professor? Claro, obrigado, professor Cláudio. A competência para esses casos que nós entramos aí, quando depararmos com algum processo nesse nível, do tipo, as nossas turistas estavam na Alemanha, e aqui no Brasil, fomos atender algum estrangeiro, a competência nós devemos levar para a Justiça Federal ou ela é da estadual, professor? Espera aí, doutor Cláudio, se ocorresse algo aqui no Brasil com turistas estrangeiros, é isso? Isso. O turista estrangeiro vem para cá e é preso por droga, é isso? Para a gente aproveitar esse, como o doutor está falando, o direito internacional é que nós estamos colocando agora aqui. O senhor bem explanou aqui, né? Tá. Nesse caso, parece-me que, num primeiro momento, a competência, sim, é da Justiça Federal.
tá? Por envolver estrangeiro e segundo, por envolver tráfico internacional de drogas. Tá. Não, ok. Tá. É porque existe lá nos aeroportos internacionais, existe lá está muito baixo, não Juizado sei. especial. Existe um juizado especial lá nos aeroportos, né? Então, eu queria Sim, mas são para outras situações. outras né? situações, não nessa, né? Um Nesse juizado caso. especial em aeroporto é para suprir eventual ausência de documento, autorizar menores a viajar e etc. Ok, doutor. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, doutor Cláudio, nosso diretor aqui, Campinas. Não, Doutor Leandro, nossa, presidente. participando, fazendo pergunta. Doutor Cláudio, vai ter até certificado para o senhor assim, viu? Doutor Jerônimo, por favor. Doutor Genova, parabéns aí pela iniciativa. Doutor Badaró, agradeço pelos seus conhecimentos. Doutor, uma dúvida. Eu vi que o senhor tem uma boa relação também em Portugal. O Brasil e Portugal, eles estão alinhados para esse auxílio ao turista, tanto quanto quando a gente recebe aqui os portugueses, quando a gente chega em Portugal, já existe uma comissão, um órgão que mais direcionado a dirimir, a nos ajudar, isso tanto de um lado como de outro, até por sermos aí uma pátria-mãe e filhos diretamente ligados. Nós já temos esse entrosamento até para servir de exemplo para o mundo. Doutor Jerônimo, boa tarde. Magnífica pergunta, é um assunto bastante interessante. Sim, o Brasil, por força dos diversos acordos de reciprocidade que possui com Portugal, possui também em matéria turística de 2006 esse acordo de reciprocidade em matéria turística. À época era capitaneado pela Embratur, que ainda denominava-se Instituto Brasileiro de Turismo, hoje ela é uma agência, né? Manteve-se o acronismo, mas é uma agência, e a ideia era justamente criar mecanismos que desse maior atenção ao turista brasileiro em Portugal e ao turista português no Brasil, ok? Facilitando acesso a delegacias de apoio e proteção ao turista no Brasil, facilitando acesso à Direção-Geral 23 e a outros órgãos em Portugal. E se não bastasse isso, posso dizer com segurança, porque hoje coordeno as relações aí Brasil-Portugal no seio da OAB São Paulo, que entre as ordens portuguesa e brasileira, notadamente entre o Conselho Regional de Lisboa e a OAB São Paulo, nós temos um acordo de amizade, um protocolo, portanto, de amizade, em que há uma série de iniciativas para o diálogo entre os colegas advogados, e nesse diálogo, um dos objetivos é justamente facilitar e amparar aqueles que tenham necessidade de procurar o judiciário. Então, eventualmente, se for em matéria turística ou não, né, nós também, enquanto advogados, estamos a cumprir nosso munus, e esse protocolo é um dos responsáveis, né, que nos dá guarida para isso. Perfeito, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos. Doutor Rui Badaró, eu agradeço aqui muito, né, a gentileza do professor ter aceitado nosso convite. Esse é o professor, como professor e como advogado, tem muito compromisso, né? A agenda é muitíssimo apertada, mas aceitou aqui gentilmente o nosso convite, contribuiu muito conosco, aprendemos muito com o professor, vai ficar aí já agendado daqui a pouquinho, né? Se o professor, de repente, né, nos prestigiar mais uma vez, num outro dia, num outro mês, para lidar com outras questões igualmente complexas, né, e relevantes aqui para nós. Muito obrigado, professor, pela sua gentileza, pela participação. Obrigado aqui pela participação e apoio da diretoria, né? Nossa presidente, doutora Luciana Freitas, nosso diretor, doutor Cláudio, muito obrigado por prestigiar, né, por eternizar aqui esse momento, né, com a presença do professor Rui.
Queria agradecer também a Valéria, né? Todo o apoio técnico aqui também de organização. Sem o pessoal aí trabalhando, não tem como fazer evento algum, o pessoal fica do começo ao fim. Aliás, o trabalho começa muito antes, viu, professor Rui? Muito antes da palestra. O folder, pegar os nomes, olhar os formulários, ver se tem agenda, se tem horário, né? Criar os links e está aqui no horário conosco, dando todo o apoio. E também agradecer a participação aí gigantesca e muito importante de todos, né? Todos os participantes, alunos de direito, colegas advogados, né? Bacharéis. Muito obrigado pela gentileza e apoio de todos. Obrigado, professor Rui, e até a próxima. Muito obrigado, professor Renato. Agradeço o convite. Espero, de alguma forma, ter contribuído para a formação, a discussão, o debate nesta tarde de 3 de maio de 2023. Um grande abraço a todos. Muitíssimo obrigado.